Estou botando para gravar aqui. Deixa só. Minha voz está ok? Tá sim. Ótimo. Boa tarde a todas e a todos do primeiro período de Direito, turma A, tarde. Hoje, 11/2/2021, iniciaremos nossa primeira aula. E eu quero me apresentar. Antes de me apresentar, quero falar que hoje vai ser o início da nossa aula com um contrato pedagógico. O que é um contrato pedagógico? É um contrato ao qual o professor apresenta à turma, apresenta todo o processo que a aula, todo o semestre terá, desde de vocês conhecerem o professor, apresentar a disciplina, apresentar o método de ensino, a didática que eu vou usar, a metodologia que eu vou usar, como é que é o processo de avaliação, o conteúdo programático, como é a ementa, tudo mais será apresentado hoje. E aí vocês estarão conhecendo todo o processo da nossa disciplina. Vocês irão iniciar a disciplina com conhecimento pleno e total de tudo que vai acontecer ao longo do semestre. Meu nome é Omar. Deixa eu falar aqui, ó. Tem uma pessoa que está entrando sem um e-mail institucional. Deixa eu falar com ela. Rapidinho, deixa eu só dar o aviso. Meu nome dela. Se for Cauana, eu acho que é Cauana. Isso. É porque o e-mail dela da escola não tá funcionando. Ela já foi lá, mas deu problema. Ela tá entrando com esse nas aulas. Ok, Cauane, depois que você resolve, não tem problema nenhum, não. Vai dar só um pequeno probleminha da atividade, mas aí a gente dá um jeito. Hoje a gente vai resolver, mas que resolve. Daqui para o final do curso, se vocês se formarem em direito, resolve esse e-mail, não é não? Deve sim. Então, eu vou fazer eu estou aqui, por exemplo, com 2 aparelhos funcionando, que é um tablet do meu lado e o notebook com as aulas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu deixo o chat aberto para quando vocês quiserem fazer uma pergunta, alguma colocação, vocês fazem. E como eu estou apresentando o slide, normalmente eu não vejo. E eu colocando um aparelho, nem sempre eu vou colocar, mas quando eu coloco, eu consigo ver vocês digitando, falando, fazendo alguma pergunta. Tem outro artifício que é essa mãozinha aí que tem levantar a mão. É quando vocês quiserem fazer uma pergunta, uma colocação, para não ficar uma coisa atrapalhada, você um falando em cima do outro. Até mesmo que exista um delay, que quando uma pessoa fala, em alguns segundos é que chega a mensagem. Então, esses artifícios a gente vai resolvendo aos poucos. Então, quem quiser fazer uma colocação, levanta a mãozinha. Eu vou estar vendo aqui quem levantou a mão e eu vou respondendo as perguntas que vocês tiverem, todas e quaisquer. E é isso que eu começo falando, que vocês façam perguntas, porque na maioria das vezes a disciplina economia ela é uma novidade para a sala, a não ser se algum de vocês já seja formado em algum curso que tenha dado economia, ou já tenha iniciado alguma disciplina, algum curso cuja disciplina economia já foi dada. Tem algum caso desse aí? Acredito que não. Me diga uma coisa. A outra maioria que normalmente eu tenho no primeiro período é que a maioria também... Eita, a Cristina saiu da reunião. A maioria também acabou de vir do ensino médio, né? Terminou o ano passado o ensino médio, que deve ser a maioria, né? A maioria de vocês aí, outra maioria deve ser menor de idade. Quem aí tem menos de 18 anos? Eu. Olha, Eu também. Eu tenho 16. Eu tenho 17. É o quê, Ricardo? Tua mãe sabe que tu tá aqui. Claro que sim. Você faz 17 quando? Em junho. Junho? Uhum. Nossa, meu filho tem 17, faz 18 em junho também. Tem outra pessoa com 16 aqui também, não sei quem é. É um menino. Eu não vou poder falar algumas palavras muito pesadas, porque eu tenho criança na sala.
Enfim. 17, faço em junho também. Cauane também é? Isso. Tem algumas palavras que eu não vou poder falar, na verdade, gente. Tem umas piadinhas que eu faço, que eu não posso fazer porque eu tenho menor de idade. Eu tenho meus bebês da sala, né? Tem 3 bebês na sala, RK, Cauane, quem mais? Moio agora? Moiou. Tipo, Moiou. morgou. Ah, tá, moiou, entendi. São coisas que eu aprendo. Eu sou uma pessoa que eu tenho 48 anos de idade e eu tenho um grande problema de DNA. Vocês sabem o que é um problema de DNA? Não. Data de nascimento antiga. Professor. Entendido? Eu tenho uma data de nascimento antiga. E aí, eu vou falar um pouco do. É porque o povo fica rindo, hein? Eu não sei, eu não entendo esse povo rindo. Mas vamos fazer, vamos continuar. Tá, só tem um ver de povo rir. Pode, Sebastião é muito. Esse é muito danado, né? Ô, Fabrício, acabou de entrar, né? Mesma coisa. Se você, já que você tem problema no e-mail institucional, não tenha. Não tenha, tenha muito, não se aperrei, não. E qual a tua idade, João Lucas? Ô, professor, com licença aí, tive um probleminha aqui, vou me atrasar um pouquinho aí, viu? É Fabrício. Você vai sair e vai voltar de novo, é? Isso. Tá certo. Porque às vezes é problema de BIOS, não sei se é o caso de vocês. Vocês sabem o problema de BIOS, gente? Não. Bicho ignorante operando o sistema. Às vezes, a maioria das vezes é essa. Por quê, hein? Eu não, Sebastião, eu não. Eu sou uma pessoa normal. Qual é? Não, Jaqueline e quem? Que tem problema de DNA? Deixa eu ver. E Carlos. Que conversa é essa? Você deve ter. Deve ser tudo idoso, 22 anos, 23 anos, né? Não é nada, professor. Tenho 31. 31, ó, já. Como é que é, rapaz? Falaram de mim já hoje, foi? Já falaram de mim? Como é que é a história? Eu quero saber dessa história. Peraí, deixa eu ler aqui, que o pessoal falou, já falou de mim. Falou muito do senhor no grupo. Sua orelha não coçou, não? Um bocado. Meus amigos da noite falaram que você gosta de uma raça. Ele escreveu errado, ele corrigiu. De uma graça. Eu não, eu sou uma pessoa muito séria, eu sou uma pessoa extremamente séria, eu sou novato na instituição, então eu não posso ficar perreando muito, sabe? Vou mostrar minha cara a você, para você ver que uma cara é séria. Eu gosto de mostrar que eu sou um homem sério. Viu? Tá vendo aqui? Vindo minha biblioteca aqui do lado. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, não. É o quê? É um efeito atrás, é professor. Nota de R$1, né? Nota de R$1. Nota de R$1. Meu Deus, é um efeito. Meu filho. Aqui é tudo tecnologia. É tudo tecnologia. Tem mais. Às vezes eu coloco umas coisas bonitas aqui. Eu gosto de ficar no mar. Mas aqui, por exemplo, aqui eu tenho a biblioteca, às vezes eu estou no mar. Às vezes eu estou aqui cheio de planta. Tem assim uns desertos. Tem assim, meu aniversário final de ano, no 1º de janeiro. Né? Isso aí é bom. Tem essa aqui. Essa aqui eu gosto mais. Eu gosto mais da O biblioteca. final de ano não sai em Brasília, não. Pode ser assim também. Oi, qual dela? Essa aqui? Aqui, ó. Aqui é a cozinha. Já tô com fome. Fogos no final de ano. É meu aniversário, 1º de janeiro. E é? É Dia Mundial da Falsidade. Olha isso. O povo Verdade. passando todinho falando mal do outro e ela fez ano novo. É um bando de peste. Pronto. Não se acostume com esse bicho que está agarrado aqui na minha cara. Eu vou tirar ele hoje. Aí na próxima semana eu estou limpo. Só para vocês verem a carinha. Agora vamos para a parte séria, né? Que é aula. Vocês já sabem como é que se matricula quando se reprovam na cadeira. Aí vamos logo procurando saber, viu?
Vamos começar nossa aulinha. Então. Ave Maria, que medo agora. Tenha medo, eu causo isso nas mulheres normalmente, viu? Aí meus alunos ficam dizendo, professor, a sua prova não sei o quê. Eu sonhei com você, o senhor. Eu sei. Eu causo isso nas mulheres às vezes. Pronto. Meu nome é Omar Santos. Antes de começar, eu já estava com medo. Tenha não, Luana. Tenha não. Medo você só tem pelo, de morrer. Pelo plano que você postou. Você viu o plano, foi? Foi o papo da Tentei, né? Eu acho que eu cheguei na metade ainda. Eu só passei assim, fui arrastando e tinha muita coisa. Aí chega deu dor na vista. Aí eu Pronto, esse slide que eu botei é da aula de hoje. Esse 91 slide é da aula de hoje. É 79, não? É, da aula de hoje. É porque eu tirei alguns para não cansar. Ah, tá certo. E olha que eu sou do aula até, muito obrigada. Eu sou do aula até 3h30 hoje. Muito. Claro que não. Misericórdia. Eu vou parar de falar, né, Vá? Continue a aula. Esse slide é para as aulas iniciais. A primeira, a segunda e uma parte da terceira aula. Porque eles são conectados. Porque a economia é uma parte da ciência social aplicada que lida com muito dia a dia. E tem muita coisa que ela tem que ser subdividida para deixar os alunos entenderem a sequência. Por exemplo, a sequência aqui, a economia é dividida em 3 grandes grupos. São os fundamentos e a micro e a macroeconomia. Os fundamentos econômicos, eles vão dar suporte para a primeira parte e para a segunda parte. Ela é uma parte que permeia as outras duas, mas ela não deixa de ser uma parte. Então, nessas 2, 3 primeiras aulas, eu vou começar apresentando a você alguns fundamentos e, ao longo do curso, esse slide que vocês estão recebendo hoje, ele vai ter um monte de conceitos que nós iremos usar ao longo do curso. Repetir às vezes, vamos dizer, tomar como entendido alguns conceitos. Por isso que é muito importante que vocês não deixem a dúvida travar vocês. É como se você estivesse subindo uma escada. Cada degrau você só alcança porque você pisou em outro anterior, né? O conhecimento ele é um acumulativo. E aí eu vou dar suporte dessa forma, do mínimo até o máximo. Eu não vou tornar vocês economistas. Eu vou tornar vocês cidadãos com noções de economia. É diferente no curso de administração, no curso de ciências contábeis e infinitamente diferente no curso de economia. Então, a disciplina de economia para o curso de direito é para deixar vocês entendendo o que é enquanto cidadãos. Tipo, entender o que passa no famigerado Jornal da Globo. Que às vezes eles falam umas coisas lá que a boa maioria não consegue entender os conceitos utilizados, os fundamentos utilizados. E aí nós estamos aqui para isso. Falando um pouquinho de mim, eu sou graduado em Economia pela Federal Rural de Pernambuco, no século passado, 1999, onde eu me formei. Sou especialista em finanças pela Unifacol. Eu sou mestre em administração também pela Rural. Ensino na Unifacol desde 2001, logo na fundação dele. Fui coordenador de TCC de Direito de 2015 a 2020. E hoje eu sou coordenador de TCC do curso de Logística. O que é coordenador de TCC? É o coordenador de trabalho de conclusão de curso, coisa que vocês só vão ter acesso no final do curso de vocês. A metodologia que eu vou utilizar, que será utilizada por mim e pela maioria dos professores, só um instantinho, gente. Chegou uma pessoa aqui da água, rapidinho. Minha filha chegou aqui esbaforida, falando um monte, e aí eu tive que dar uma paradinha, porque o cara da água chegou. Então, continuando nossa aula,
A metodologia utilizada nessa aula, ela é expositiva, mas expositiva do tipo remota. Professor, Oi. desculpa, professor, meu nome é Henrique, porque eu saindo do meu trabalho agora, aí eu tô no trânsito, tô dirigindo, mas se cair, eu tô acompanhando aqui mesmo na direção, mas a gente se ajuda cair a a levantar. ligação, mesmo se só ajudar a levantar assim que eu chegar em casa, vai constar marcando presença, viu? Pior é na guerra que morre ninguém enterra. Relaxa, meu filho. A gente tá aqui para Beleza, tranquilo, resolver. professor, mas eu vou constar aqui no live, viu? Isso é bronca menina. Vamos embora. Então, voltando a Pronto, falar. valeu, professor. Valeu. Ok. As aulas são expositivas remota. O que é uma aula remota? Não é uma aula EAD. A aula EAD é quando a aula está lá disponível e o aluno acessa quando quiser. A aula remota é uma aula virtual, só que em loco. Vocês na sua residência e o professor em um ponto de transmissão, que no caso eu, na minha casa, utilizando o sistema Meet do Google for Education. E eu botei barra híbrida. O que é híbrida? É quando vai ter a possibilidade, vai ter a situação de voltarmos para presencial. Mas isso ainda está em avaliação, isso aí também a gente vai discutir um pouco mais na frente, porque, como tem muito menor de idade na sala, também eu não quero deixar os familiares inseguros. Eu digo menor, mas menor de idade, mesmo as pessoas mais velhas que tem na sala, 30 e poucos anos, também eu só quero que haja essa aula híbrida, ou seja, aula presencial em algum momento, da segunda unidade, que eu vou falar depois, se houver segurança por parte de vocês e por parte de mim. Eu tenho comorbidade e eu não quero pegar essa maldita dessa doença enquanto a vacina não estiver liberada. Continuando, nossa aula ela é muito ligada a discussões. Por quê? Os conceitos que eu vou passar para vocês é novidade a maioria para vocês. Então, as discussões elas vão evidenciar mais a teoria, os conceitos que eu vou apresentar, e vai fazer com que vocês consigam dirimir em parte ou total dúvida que possam ter. Trabalhos eu sempre vou fazer em sala, dentro do Classroom. Eu não vou, ou muito pouco provável, eu deixar para vocês fazerem atividades para outra semana. É sempre em sala. Pode acontecer, porque como nossa aula é meia aula, eu posso deixar a atividade no Classroom para vocês responderem até a próxima aula, mas eu não vou fazer para vocês fazerem uma pesquisa ou coisa do tipo. Eu sempre, por exemplo, nossa aula acaba às 15h30, vocês têm uma aula de 15h30 às 17h, daí eu libero uma atividade de 17h às 19h, mas para que vocês não precisem acumular um dia as atividades. Então, nossa atividade é em sala. E se voltar remoto, se voltar físico, eu estarei fazendo as atividades, sempre são em sala de aula. Outro ponto é a frequência. Eu não falto, porque senão não tem aula, mas eu gosto de privilegiar aquele aluno que não falta. Isso por conta vamos dizer, o esforço que cada um de vocês estão fazendo para ter uma aula, e nós estamos fazendo esforço para que a aula seja o menos morosa possível, para que vocês, tornando ela dinâmica, para que vocês não se sintam ruins ou mal acalantados. Então, a gente está fazendo o máximo que a gente pode. Por isso, eu busco dar benefício para o aluno. O que quer dizer isso? Em cada unidade, o aluno é mensurado em frequência. Então, se o aluno não faltar nenhuma aula na primeira unidade e nenhuma aula na segunda unidade, esse aluno vai ser agraciado com um ponto bônus, um ponto extra, ou seja, nada tem a ver com a prova. A prova vai valer de 0 a 10 e a frequência pode gerar um ponto, bem como atividades que eu vou fazer. O que quer dizer isso? Todas as nossas aulas terão, ao final dela, uma muito pequena atividade. Uma pergunta, um texto, uma colocação. E essa atividade ela vai servir para as duas coisas. Para garantir que o aluno estava na sala, estava presente, e algumas dessas atividades elas vão ter pontuação. Aí sim,
O aluno também fazendo essa pontuação, fazendo essa atividade, ele vai ter uma pontuação e essa pontuação também vai ser somado ao final do curso inteiro. Né? No caso, talvez eu faça por unidade ou talvez eu faça por curso inteiro. Essa atividade ela vai ser 0,1, 0,2, meio ponto, depende muito do volume dessa atividade. Eu sempre vou chamar a atenção. Hoje tem atividade pontuada, eu vou sempre avisar vocês. O que vai acontecer é que o aluno, ao longo do semestre, décimo semestre, vai fazer uma série de pequenas e curtas atividades. E essas pequenas e curtas atividades, elas podem se repetir na prova. Ela pode se repetir e ela se repete. Então, vocês estarão estudando essa atividade ao fazer a atividade semanal. Entendido? A ementa do nosso curso, ela é muito enxuta. Eu fiz questão de fazer com que ela ficasse muito de acordo com o que eu pretendo. Dar os conceitos de economia, sistemas econômicos, ou seja, os fundamentos econômicos para vocês, falar sobre a teoria da microeconomia e da macroeconomia, e aí a gente vai discutir o que é ela, e isso encerraria a primeira unidade. Já na segunda unidade, a gente vai discutir, aliás, a macroeconomia, a segunda unidade. Então, o primeiro item e o segundo item, elas são a primeira unidade. Já na segunda unidade, a gente vai ver esse terceiro, quarto, quinto e sexto itens. E apesar de terem mais itens, eles são mais curtas, os conceitos. Até o material é mais curto. E, como eu disse a vocês, o objetivo principal é fazer com que vocês entendam os fundamentos econômicos e consigam interpretar isso dentro da realidade que a gente vive. Né? As possíveis aplicações dela na parte microeconômica e na parte macroeconômica. Vocês vão entender essa relação de oferta e demanda, e aí sim vocês conseguem enxergar o que está acontecendo dentro do mercado, dentro do nosso país, com pequenos esclarecimentos conceituais. Tá? Esse é o objetivo principal. Eu apresentei os específicos aqui, mas que eu já tenho adiantado para vocês. Esse sim é o nosso conteúdo programático. Se vocês perceberem, o tópico 1 e 2, ele é extenso, ele é bastante extenso, é onde tem a parte mais profunda da economia, né, que é os fundamentos e a microeconomia. Do outro lado, são aqueles 4 itens que são menores, apesar de ter muita coisa, mas ele também é tiro curto. Tá? Até agora, me pergunto a vocês, alguma dúvida sobre o nosso contrato pedagógico? Alguém quer fazer alguma colocação? Luana, se você não faltar, você realmente vai ganhar um ponto. Então, vamos seguir. A economia, ela tem uma interpretação muito própria. E eu gosto muito de iniciar passando para vocês um ensinamento que vai servir para a vida acadêmica. Eu sou adepto daquele conceito de que tudo que eu quero saber, o que eu tenho dúvida, o que eu tenho curiosidade, eu vou perguntar. Quando eu não tenho a chance de perguntar, eu vou na etimologia da palavra. O que quer dizer isso? Eu vou tentar entender o que a palavra quer dizer. Então, a palavra economia, ela vem do grego ekos, nomos. Ekos, está até falando escrito lá na frente. Ekos, e aí, essa expressão ekos, vocês já ouviram falar, né? Ekos, E-K-O-S. Alguém lembra dessa expressão, dessa palavrinha? Alguém sabe? Alguém já viu essa palavra em algum lugar? Natura ecos, lembra? O que quer dizer ecos? Ecos significa ambiente, casa, lar.
Isso é a economia. Então, a economia tem a ver com casa. E a outra parte da palavra, nomos, né? Nomia, vem do nomos, também do grego, que significa administrar, ou gerir, ou controlar. E aí, o entendimento da palavra economia, pela etimologia da palavra, significa administrar uma casa, administrar um ambiente, um espaço. E eu gosto também de passar para vocês uma perspectiva. E é um trocadilho, né? Primeiro trocadilho da aula. Vocês vão perceber na economia que sabiam, mas não sabiam que sabiam. É muito comum a gente perceber de alguns conceitos, vocês vão entender que a economia ela foi originada, baseada no ser humano. O que se baseou o ser humano? Das suas necessidades limitadas, porque o ser humano, naturalmente, ele tem necessidades, sejam fisiológicas, sejam afetivas, sejam, enfim, de posse. E essa necessidade é uma condição humana, é uma condição ilimitada. Nós sempre vamos querer mais do que temos. Dificilmente você vai dizer, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Sempre queremos mais. Essa é a condição humana. E como essa é a condição humana, na natureza, os recursos são escassos. Que recursos são esses? Fatores de produção, matéria-prima, comida, bebida, roupa, salário, emprego. Tudo isso são chamados recursos produtivos ou fatores de produção. São coisas que fazem funcionar um país, um estado, uma cidade, uma casa. Precisa ter recursos produtivos, algo que faça a produção, a coisa acontecer. E esses recursos são sempre escassos. E aí você tem a primeira contradição dentro da economia. Por um lado, você tem um ser humano cujas necessidades são ilimitadas. Por outro lado, você tem recursos que são extremamente limitados, escassos. Essa contradição faz com que haja essa péssima distribuição de renda, por exemplo, no país. Porque os que muito têm sempre querem ter mais. Os que nada têm vão ganhar mais ainda, o nada. Sempre aumenta. Então, essa é a primeira contradição da economia. Discutir a necessidade humana baseada na limitação dos recursos existentes. Baseado nisso tudo, é um dos fundamentos primordiais da economia. É uma ciência que discute o ser humano dentro de um ambiente ao qual as coisas que lá existem são limitadas. Tem até um filme que foi baseado até nos conceitos de economia e de filosofia, que é O Buraco. Eu acho que é isso o nome do filme. Onde você tem um buraco e tem vários níveis. Eu acho que é isso, o buraco. Vários níveis e cada nível tem uma pessoa. E o alimento ele é colocado para a primeira pessoa, ele vai tirar o tanto que ele quiser e vai passar para o próximo nível do buraco. E aí, na medida que as necessidades, a gente percebe que as necessidades humanas são limitadas, vai chegar um momento que ele não vai chegar recurso nenhum lá para o último da fila, lá no último do buraco, a parte que está no lugar mais fundo. E eu não sei se existe uma manutenção da ordem. É o Poço, é isso mesmo, Matheus, muito obrigado. O Poço. Eu não assisti esse filme, mas eu li o resuminho, e ele fala, eu não sei, já que você deve ter assistido, eu não sei se o último vira primeiro ou alguma coisa do tipo, para mostrar que existe outra coisa. Que existe mais outras coisas aí, mas a discussão da economia é o embate da necessidade ilimitada humana com a escassez de recursos. Dito isso, a gente vai pensar sempre nisso. O ser humano tem necessidade limitada e os recursos são escassos. Então, por concepção, a economia ela vai ser uma ciência social, porque ela vai lidar com seres humanos, e essa relação é o que vai levar
de fato, a administração destes recursos escassos. Então, os fenômenos econômicos existentes, que a gente vai ver mais na frente, como demanda, oferta, equilíbrio de mercado, propensão a consumir, todos os fenômenos que existem na economia, eles estão encalçados nessa necessidade ilimitada humana e na ausência de recursos. E aí eu posso antecipar que por que o recurso é escasso? Às vezes ele tem em quantidade menor, sim, mas às vezes existe uma dificuldade de extração, de retirar, de fazer com que ele seja viável. Então, eu posso afirmar para vocês que quanto mais escasso um recurso, mais caro ele é. E eu estou falando isso de todos os níveis. Se você pegar assim, ó, água mineral, se vende água mineral. Tem cidade que só tem um lugar que vende água mineral. E esse dono bota o preço que bem entender. Porque ele é escasso. Se você tem abundância, você tem concorrência. O preço tende a cair. Então, observe. A água vai ser vendida para 1.000 pessoas por semana. Se eu tenho uma pessoa só, essa pessoa vai vender 1.000 águas por semana. Se eu tenho 10 pessoas vendendo, eles vão brigar por esses 1.000. Uns vão vender. Em tese, cada um vai ter só 100 e vender só 100. Tem a ver, sim, Sebastião, com valor marginal. Fica muito claro eu falar valor marginal quando eu dar mais alguns fundamentos. Se você me perguntar um pouco mais na frente, quando eu começar a falar sobre microeconomia, aí você vai entender o que é valor marginal. É que fica a margem, aquela parte a mais. É tipo assim, eu vou tentar explicar rapidamente, mas a gente vai abordar isso depois. Se eu tenho uma cidade com 1.000 pessoas que consomem água mineral e pagam R$5 por cada água, você tem uma produtividade, você tem um custo médio, você tem esse vendedor, ele vai ter noção do quanto ele está vendendo, de quanto ele está recebendo. E aí ele percebe que ele quer expandir o seu negócio. E aí ele quer descansar e não trabalhar, quer botar um funcionário. E aí ele precisa saber se ele vender um garrafão a mais de água ou uma água a mais, quanto isso vai trazer de repercussão para o seu lucro, se ele pode botar uma pessoa lá. Então, o custo marginal, receita marginal, é aquilo que é o adicional. O que esse adicional do comum, do tradicional, vai trazer de repercussão? Tá bom? Então, a economia, como eu já tinha falado para vocês, ela tem esse conceito. É uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar esses recursos escassos. Veja só, como a sociedade e o indivíduo, quando eu falo sociedade, eu não estou colocando o Estado no momento. Estou colocando, de fato, uma condição apenas de consumo. E aí, essa definição básica, ela é de Adam Smith, lá em 1837. Mas aí, com o passar dos anos, a ciência começou a se modernizar. E alguns teóricos trouxeram, como Rossetti, já do início do meio do século XX, ele trouxe uma outra roupagem. É a mesma, só que um pouco mais enxuta. Ele diz que é a ciência que estuda a escassez. O que fazer com a quantidade de recursos escassos para uma população que cresce absurdamente. E aí tem um outro autor chamado David Ricardo, depois a gente vai ver ele mais lá na frente, segunda unidade, que ele diz que a população cresce a uma progressão geométrica. Então, ela é exponencial. Por outro lado, Quem levantou a mão? O alimento, os recursos crescem de forma geométrica. Vai chegar um momento que chegará no limite. E esse limite é o que vai fazer com que alguém passe fome. Mais moderno ainda, bem recente, como no ano 2010, 2015, a economia ela modernizou ao ponto de simplificar ainda mais, dizendo que a economia é a ciência do consumo e tudo que está ao redor dela.
Então, observe que no passado se falava de produção e hoje em dia se fala de consumo. Por que de consumo? Porque é a partir do consumo que se pode criar estratégia. Não vou fazer uma estratégia comercial se eu sei que tem gente que não vai consumir meu produto. Não adianta fazer essa estratégia. Então, Adam Smith, quando criou a economia, enquanto ciência, ele disse que tudo que era ofertado pela economia mundial era rigorosamente demandado, ou seja, consumido. Já no século XX, lá com o início do século XX, 1923, 26, outro economista chamado John Maynard Keynes trouxe o que hoje a gente usa, né? Que é o criador da macroeconomia. Ele diz que é a demanda que gera oferta. É aquilo que o indivíduo quer consumir, que o mercado tem que captar para poder produzir, porque senão tem perda. E como recursos são escassos, quanto menos perda, você tem melhor retorno dentro do mercado. Tá? Esses são os pequenos fundamentos da economia que eu estou passando para vocês. Então, resumindo, eu estou falando, tudo que eu falei está aqui, né? É originada da existência de recursos escassos, com a necessidade limitada do indivíduo. É uma ciência social que busca alocar os recursos escassos da economia, como já falei, recurso mineral, recurso vegetal, recurso de mão de obra, recurso financeiro, tudo isso é escasso. E a economia tenta administrar esse recurso para a satisfação da sociedade, ou seja, do bem-estar social. Essa é a teoria básica da economia. Na economia, você tem a noção de riqueza, que é diferente do que é ser rico. Riqueza é um conjunto de coisas materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, que são escassas. Quem tem aquela coisa escassa em abundância, ela tende a ter riqueza. Tá? Não é questão de ser rico, porque existe uma coisa relativa de riqueza. Você tem um Benzo, que é um bilionário, você tem Silvio Santos, que é um milionário brasileiro, está dentro da escala, mas quantos dele tem dinheiro em espécie na mão? Ele tem dinheiro em ações, dinheiro em empresas, dinheiro em imóveis. Não pega para capar. Vamos lá tomar uma cerveja. Tu paga hoje. Bicho, eu estou sem nenhum tostão. Vê só. Imagina um cara dizer assim, eu estou sem um tostão aqui, velho. Tu paga aí, depois eu te dou. E ele dá. Dá até mais. Mas naquele momento, quem estava com dinheiro era eu. Então, eu era mais rico do que ele naquele momento. É relativo ao conceito de riqueza. Tem a ver com as coisas que se tem. Se você disser, fulano de tal é bilionário, ele tem muitas propriedades, muitas posses, aí é mais claro. Agora, fulano tem dinheiro pra caramba. Até o Sheik árabe lá de um país aí, não sei qual foi o país árabe, eu acho que é Dubai, ele tem 40 bilhões de dólares em pedra preciosa. Mas quem é que vai receber? Como é que ele vai negociar com a pedra preciosa? Ele tem que transformar ela em dinheiro para poder, por exemplo, investir em algum lugar. Né? Só se alguém aceitar a própria pedra como moeda, que é proibido em qualquer parte do mundo. E outra condição que eu quero discutir com vocês é em relação a que o indivíduo ele tem, dentro da sua concepção, tem necessidades de utilidade. E essas condições que são humanas, elas são condições fisiológicas humanas, o ser, ele tem isso na sua condição, na sua propriedade, isso vai dar um norte para a economia. Por exemplo, aqui, eu coloquei os dois conceitos, necessidade e utilidade. Ambos são conceitos fisiológicos, ou seja, do ser humano. Só que a diferença é que a necessidade ela é coletiva, ela tem uma disponibilidade coletiva, ela tem um entendimento coletivo. Já a utilidade, ela é uma necessidade pontual, ela é individualizada. Eu gosto muito de dar um exemplo, para ficar muito claro. Eu tive uma professora de economia lá em João Pessoa, no meu mestrado,
E por ela ser mulher, ela deixou esse exemplo, e esse exemplo ficou na minha cabeça para sempre. Travou? Travou só para você, Michel? Pra mim tá Michel. Mais alguém? Mas Não, tá tranquilo aqui, professor. Está sendo gravado, qualquer dúvida é só voltar e ir lá e assistir essa parte. Então, a minha professora Lúcia Moutinho Góes, ela dizia exatamente o seguinte: para a gente entender a relação de necessidade e utilidade, basta você pegar como exemplo o absorvente íntimo. Temos mulheres na sala, temos homens na sala. Eu pergunto para geral: o absorvente íntimo é necessário? É um produto necessário? Meninos, eu não vou perguntar para as meninas, não. Vou perguntar para os meninos. Meninos, Michael já disse que é. O absorvente íntimo, ele é um produto necessário? Perceberam, meninas, que mesmo os homens acham que o absorvente íntimo é um produto necessário. Agora eu pergunto, meninas, o produto ele é útil? Demais. Ele é útil? Sim. Agora veja a sua condição. Meninos, o absorvente íntimo tem utilidade para vocês? É pra gente. Não. Ele não tem utilidade, mas isso não quer dizer que ele não tenha para outras pessoas, né? Exatamente. Então, alguns produtos, ele tem ação coletiva, noção coletiva de necessidade, mas ele tem uma noção individual de utilidade. Quando um produto tem essas duas condições, nós chamamos esse produto, eu até botei fora de ordem, de bens. O que são bens? É todo produto, toda coisa que tenha uma utilidade e que satisfaça as necessidades. Se você tem um produto qualquer que ele garanta essas duas condições humanas, fisiológicas, podemos chamá-lo de bens. O que são bens, então, é tudo. Então, se você tem algo, qualquer coisa, eu estou segurando a garrafinha de água. Essa garrafinha de água ela é útil e necessária. Ela tem uma necessidade porque ela vai segurar a água para mim e ela é útil para matar minha sede. Então, isso aí é um Professor, bem. Oi, querida. Então, voltando ao exemplo, o absorvente é um bem. O absorvente é um bem. Exatamente, que ele consegue ter as duas condições. Eu provei aqui que as duas condições elas são úteis e necessárias. Tudo mais. Por exemplo, vocês estão com o que na mão nesse momento? O que é que você tem na mão? Mão direita e mão esquerda? Um lápis. Okay. Um lápis. Esse lápis tem utilidade? Uma caneta. A caneta e lápis tem utilidade? Muita. Pronto. Com certeza. É necessário? Demais. Com certeza. E ele é um bem. É um Aí, bem. se um de vocês dois forem poetas, ele, além de ser um bem, ele vai ter um bem com um valor agregado. Ou seja, ele vai ter o que vocês produziram de poesia, eles vão ser escassos, porque só vocês dois fizeram, logo tem um preço maior. Veja que interessante. É um bem com benefício. Entendido agora? E Entendido. os bens eles são divididos em dois grandes grupos. Existem os bens livres e os bens econômicos. O que são bens livres? São aqueles bens que estão em abundância na natureza. Como estão em abundância na natureza, não se mensura preço. Não se atribui preço a ele. Valor econômico nenhum. Por quê? Porque está em abundância na natureza. Vai lá e pega. Você vai lá e pega. A luz do sol, a água do mar. Você não pode atribuir preço, valor monetário a ele, valor econômico a ele, porque está em abundância. Tá? O exemplo que eu dou é, por que a água, que é um bem abundante, eu pago uma taxa na Compesa? Alguém sabe me dizer? Ou poderia arriscar? Ela é potável, ela tem um valor agregado. Mas se eu tivesse uma torneira com água potável, que tenha torneira de água potável da Compesa, mas por que será que eu pago
A Professor, diga. talvez seja devido à quantidade de população de pessoas, então ela tem um controle. Aí, se eu só. Foi muito bem colocado isso, vamos usar isso no futuro, Luiz. Mas, se eu for usar essa máxima, vai ter gente pobre, de Maré DC, ou Desci, sei lá como é a música, que não vai ter água em casa, porque não tem nem dinheiro para pagar. Não é assim. E tem gente muito rico que vai ter água para caramba. Não é assim. A gente não paga a água, a gente paga o serviço de levar ela para nossa casa. A gente paga o serviço. Tá? A água é um bem livre. A água na sua casa, encanada na torneira, abrindo ela e saindo, é um serviço. Isso é um bem. Tá? Um é um bem livre, outro é um bem econômico. Ficou claro agora? Deu para entender a diferença? Eu sim. Pronto. Se todo mundo entendeu a diferença do que é um bem livre, o resto, todo o resto, é considerado bem econômico. São aqueles que são escassos na natureza. Lembre, escasso é quantidade menor do que o pleno, do que o ilimitado. Não é ilimitado, é limitado. A noção de limitado, ela é muito assim. Obrigado, Luana. O que é um bem escasso? É aquele bem que não está disponível para todo mundo. Então, para não virar bagunça, tem que dar um preço a ele. Aí, por exemplo, por que o iPhone é tão caro? Porque eles querem exclusividade. Só vai usar o meu. Eu não quero que qualquer um pegue, não. Tenha não. Eu sei que o pessoal dessa sala é o pré-requisito para se matricular em Direito no primeiro período é ter um iPhone. Eu sei que todo mundo tem um iPhone 12, Hoje. todos. Não? Me Eu falaram aí. Então, assim, todo o resto... Estou na metade ainda. Hein? Estou na metade do 12. Eu Né? sei. Pelo menos tu ainda tem. Eu não tenho nem roupa para usar com iPhone. Eu não tenho nem roupa para usar com iPhone, para você ter ideia. Então vamos Será lá. porque o senhor Fale. é um economista? Economista, mas pirangueiro, diga-se de passagem. Vamos seguir. Exatamente. Vamos lá. Então, todos os outros bens são bens econômicos. Agora, dentro dos bens econômicos, a gente subdivide em duas categorias. A categoria que está relacionada à renda e a categoria que está relacionada ao preço. A gente avalia o tipo do bem. Existem bens que são tipificados, como a lei. A lei tem as tipificações. Se a pessoa faz isso, se a pessoa faz aquilo, e aí vai. Entendeu? A questão da tipificação é que vai dizer que tipo de bem é aquele. Então, você tem, em relação à renda, você tem um bem normal e um bem inferior. O que é um bem normal? É aquele cuja relação com a renda é direta. O que quer dizer isso? Quando a renda aumenta, eu passarei a consumir mais desse bem. Bem como, quando a renda cai, eu vou consumir menos desse bem. Exemplo disso. Vocês têm uma renda de vocês, seja renda patrocinada ou renda que advém de emprego. Mas, via de regra, quem estuda à tarde é porque tem mais tempo ou os pais estão pagando o curso. Ou é um servidor público que faz o seu horário por muito esforço. Quando eu digo servidor público, tem policial militar que rala pra caramba, que tem aula de manhã e volta para trabalhar, ou vem do plantão e vem para a sala de aula. Então, tem esse tipo de coisa. À tarde tem essa característica. E o restante é os patrocinados. Vocês têm renda, vai lá que vocês têm renda, uma mesada, um dinheiro que a vovó dá, o vovô dá, um dinheirinho que você faz um serviço, não é emprego, mas uma atividade, enfim. Então vocês têm a sua renda. Se a renda aumentar, alguns bens vocês vão passar a consumir mais. Então, quando você aumenta a renda, você vai consumir mais. Um exemplo que eu dou é uma viagem. Se eu passei a ganhar mais, eu vou viajar mais. Da mesma forma, se a renda cai, a primeira coisa que eu corto é isso. São esses bens que variam com minha renda, chamados bens normais. Só simplificando. O bem normal é aquele que normalmente se acontece que quando a renda aumenta o consumo. Quando a renda cai, o consumo cai. Quem dá um exemplo disso?
Ó, a Henrique dizendo que o celular dele tem uma lanterninha. É Tem melhor do que muitas o coisas que meu. pode dar exemplo, né, professor? Diga um aí. Uma roupa, um carro, Mais roupa, um entenda. apartamento, um imóvel. Pois é, Matheus. Roupa, você vai comprar de todo jeito. Eu botaria um sobrenome para essa roupa. Roupa da marca tal. Eu estou adorando aquela roupa. Mas a roupa é Uma muito roupa da cara. Lacoste. Pronto. É caríssima, mas eu passei a ganhar melhor. Vou andar vestido de Lacoste. As meninas compram maquiagem. Tem aquela maquiagem que passou um dia. Você usa uma noite. E não pode sair duas, porque fica com o olho inchado da alergia que vai ficar. Aí é bem baratinho. Outro, você usa que não sai, pode chover canivete. A mulher continua belíssimamente maquiada, que é mais caro. Então, assim, na medida que você vai ganhando mais, você vai comprando coisas melhores. São bens normais. Entendido? Se está todo mundo entendido, eu vou fazer para o segundo. Entendido. O que é um bem inferior? É o contrário. É que é uma relação inversa entre a renda do consumo da pessoa e o consumo que essa pessoa desse bem. Veja bem, se a renda da pessoa aumenta, o consumo cai. Ou, se a renda cai, o consumo aumenta. Tem lógica para vocês? Tem a lógica o primeiro, o segundo não tem não. Porque como é que eu tenho pouco dinheiro e vou gastar mais? Não é consumir mais. No caso, seria tipo consumir mais coisas baratas, né? No caso. Isso, Sebastião. Consumir coisa mais barata. Ah, entendi. Quer ver um exemplo? Vocês conhecem. Entendi. Oi. Fala. Então, no caso, essa relação do inferior, só quer dizer, tem uma camisa da Lacoste, certo? Mas eu posso pegar um produto dela que, no caso, é de categoria, por exemplo. Isso também. Vocês conhecem aquele arroz carnavalesco, gente? Não. Alguém conhece? Não? Alguém conhece o arroz carnavalesco? Aquele que quando a gente cozinha só sai em bloco. Tô ligado nesse aí, tô ligado. Aquele que só sai em bloco, esse pedaço. É o chamado famoso arroz terceira. Uma pessoa que tem uma renda muito baixa, quando a renda cai, ele vai comprar esse tipo de produto. Aquele feijão, a banho-maria, que o cara cozinha 1 hora na panela de pressão, ele continua boiando cru, que eu acho que é pedra, não arroz, não feijão. Aquela carne que quando você cozinha tem 2 dedos de gordura, você tem que tirar de pá a gordura por cima. Esse tipo de produto, que é carne de terceira, feijão tipo C, arroz de terceira, esse tipo de produto é um produto chamado inferior, porque ele é mais barato. Não é verdade? Luana, tá aí, a relação, né? Preço e valor, né? Não, por exemplo, vou dar uma novidade para vocês. Vocês já consumiram cesta básica, aquela que vem padronizada, já amarradinha? Ou já viram alguém consumir? Compraram para alguém? Já viram alguém consumir? Já distribuíram por aqui onde eu moro. Que coisa linda, Matheus. Já. Pronto. Também. Você sabe que ele tem uma particularidade, que quem compra, ele não consome no primeiro dia. Sabiam disso? Ah, sabendo não. Pois é. Porque ele tem tanta fita adesiva que ele passa um dia inteiro para tirar aquela fita adesiva. Ele passa o dia inteiro, então naquele dia já tem dieta, entendeu? Então, observe. Agora vamos pegar essa cesta básica. Se a pessoa está bem de vida, ele vai aumenta a renda e ele vai substituir aquela cesta básica por um carrinho de compras que ele vai escolher e selecionar o que quer. Quando ele vai ficando mais pobre, a renda cai ou perde a renda, ele substitui fazer feira no supermercado para comprar aquilo que já está empacotadinho, que é mais barato. Chamado bens inferiores. Alguém pode me dar um exemplo de um bem inferior, não? A mesma da outra, né? Marca. A qual? Roupa de marca? A mesma da outra, é marca. Se ele tá ganhando menos, ele vai comprar uma mais fraca. Eu dava aula em Caruaru, gente. Na Favip, que hoje é Unifavip, hoje é o Widen. E eu fui na feira fazer um trabalho e comprei um sapato baratíssimo. Baratíssimo. Na época era R$10. Nike. Quando eu chego em casa, realmente era um Nike. Nike.
Pois é, Sulanca. No caso, ele era falso, né? Porque era mais barato, né? Mas eu nunca saí com aquele bicho no pé, porque olha o nome, Nike, Nike. Made in by Caruaru. Entendeu? Eu nunca usei. Eu fiquei com tanta raiva que eu me desfiz dele. Tá? Enfim, esse é barato. Então, esse é um bem. Roupa pode ser um produto inferior também. Já na relação de... 3 por 100, né? Também tem isso, exatamente. Acho que em todo meio tem um bem inferior, né? Porque eu pensei aqui rápido na massinha de modelar da minha filha. Às vezes eu compro Play-Doh, não gruda no chão, sai com facilidade. Mas aí outra vez eu comprei uma mais baratinha que agarrou no chão todo. Então isso é um bem inferior. Quem não tem condição de comprar Play-Doh, que é neste caro, caso é a desgraça de um bem inferior, né? Exatamente. Eu sei o que é isso. Imagina quando você tem o chão. Minha mãe compra branquinho. dessa massinha pra minha irmã também. Quando o chão é branquinho e fica o negócio é de outra cor e fica naquelas frechas da cerâmica. Aí é que é exatamente. Então eu comprei uma vez só, nunca mais. Só se ela ganhar, né? Mas, assim, aí você tem a moeba, né? Que é aquela massinha, aquela geleca. E tem outra que fede, que é uma maravilha, Ave Maria. Tem de muita qualidade, viu? Tem. É verdade. É verdade mesmo. Vamos seguir. E agora que a gente falou da renda, a gente vai falar do preço. Existem produtos, existem bens que são quantificados ou qualificados, tipificados em relação ao preço. E aí, neste caso, a gente compara dois produtos. Produtos que a gente chama de semelhantes. E aí, existem bens substitutos e existem bens complementares. Os bens substitutos é uma relação muito interessante. Quando o preço de um bem aumenta, o seu semelhante aumenta o consumo. Pela lógica de que, se o preço do primeiro bem aumenta, o consumo dele mesmo vai cair. Logo, as pessoas tendem a aumentar o consumo do substituto perfeito, que claro que é mais barato. Manteiga, margarina. Você comprar manteiga hoje é R$10 um pote de 250 miligramas. A margarina, 500 miligramas, é a metade do preço. Uma margarina boa. Margarina Vigor, margarina Deline. Oi, querida, pode falar. É só uma dúvida. Porque eu estou vendo aqui, no inferior. Quando a renda aumenta, a quantidade desse bem diminui. Então, assim, se a minha renda aumentou, então não vou comprar as coisas inferior, vamos dizer assim. Baratinha, arroz terceira. Baratinha. Isso. Não é isso? Aí você ganhava, aí você ganhava o salário mínimo, passou a ganhar R$10 mil. Tu vai comprar arroz terceira? De jeito nenhum. Aí comer restaurante para cozinhar para tu. Só para deixar claro aqui na minha cabeça. Muito bem, mas é esse tipo de pergunta, Luana, que eu quero. Que às vezes você pergunta, mas eu já falei isso. Sim, mas às vezes você precisa ouvir de você mesma a pergunta para esclarecer que você está certa para que o caminho siga. Exatamente. Baixa a mãozinha agora. Seguindo. O que é um bem... Mas o cuscuz, não. Cuscuz, não. Não se metam a falar mais do cuscuz. Cuscuz, como minha filha diz, é vida. Cuscuz é um néctar dos deuses. Tá? Então, não fale mal do cuscuz. Cuscuz é outra história. Eu posso ser milionário, eu vou comer cuscuz do mesmo jeito. Tá certo? Um dos meus. Continuando, os bens substitutos significam exatamente isso. Se o preço de um bem aumenta, o consumo do outro bem, substituto perfeito, vai aumentar, porque é mais barato. Eu sempre dou exemplo. Você vai viajar de avião ou de ônibus. Às vezes, para Petrolina, viajar de avião é mais barato que viajar de ônibus, porque você vai para o substituto perfeito. Tem que ser substituto perfeito. Tem a mesma funcionalidade, tá? Açúcar e adoçante, açúcar magro e açúcar normal. Tá mais barato ainda, Michel? Sim, é melhor, eu sei, mas tá mais barato.
Sim, eu sei que é melhor viajar de avião, mas às vezes é até mais barato. Olha, vê, às vezes é mais barato mesmo. Entendido o que é um bem substituto, porque são bens substitutos, estou comparando dois. Aí sempre comparo dois substitutos perfeitos. Aí, por exemplo, tomar uma Coca-Cola bem gelada e uma, sei lá, Indaiá Cola. Um frevo, aquele frevo. Frevo Cola. Eita, que negócio. Ai, meu Deus. Tomar aquela Dolly. É tomando e arrotando com sei lá o que a pessoa passa mal na hora. Dolly é uma desgraça. Meu filho, mocinho. E olha que é caro, viu? Não é barato, não. Ah, não, mas nunca vai ter cliente meu. Ele nunca vai me ter como cliente. O negócio é ruim, que é uma derrota. Seguindo. Bens complementares. Como o próprio nome diz, os bens eles se complementam. Os mercados desses bens, eles são mercados distintos, porém, eles dependem um do outro. E aí, gente, quando houver um impacto no mercado de um desse produto, o outro vai sofrer represália naturalmente. O exemplo que eu dou para isso é simples. Existem vários por aí. Eu vou dar dois exemplos. Um exemplo que tem na literatura e um exemplo que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Na literatura diz carro e pneu. Se por um acaso aconteceu agora com a Ford. A Ford era um produto nacional. Você comprava um carro nacional, montado aqui no Brasil. Hoje a gente vai comprar, quem quiser Ford, vai ter que comprar um importado da Argentina. Logo, o carro, a tendência desse carro é ficar mais caro. Como claramente o preço do carro Ford vai ficar mais caro, o que vai acontecer com o preço, com o mercado de pneus? A demanda por pneu, ou seja, o consumo de pneu vai cair. Que ninguém vai para a loja comprar, me dá 2 pneus aí. Quando eu tiver um carro, já tem guardado aqui. Ninguém faz isso. Só vai comprar se usou o pneu está gasto, vai comprar outro para substituir. Então, ninguém vai comprar pneu sem ter carro. Óbvio que não. O que acontece é isso? Quando o preço de um bem aumenta, o consumo do outro também vai cair. Porque as pessoas vão deixar de consumir porque eles são bens complementares entre si. O exemplo mais clássico é o turismo como um todo. O turismo ele tem um tripé. Transporte, alimentos e bebidas, que é refeição, e que ele chama de habitação ou moradia, que são os hotéis, pousadas e hostels da vida. O turismo ele está dependendo desses três, ele sobrevive com os três. Eles três são super dependentes. Se um dos setores tiver problema, os outros vão sentir também. Quer ver um exemplo? Se por um acaso a passagem aérea para o Oktoberfest lá no Rio Grande do Sul dobrar de preço, o que naturalmente tende a acontecer? Naturalmente as pessoas vão deixar de ir, não todos, mas a demanda vai cair. Ou seja, a procura por viagem para o Oktoberfest naquele período vai cair. Então, eu tenho menos turista viajando para o Oktoberfest. Logo, a cidade está esperando, as pousadas e hotéis estão esperando turistas e eles não vão chegar. Os restaurantes que tem por lá, as comedorias da vida, estão esperando clientes e também não vão chegar. Logo, por conta de um segmento, de um setor, todos os outros setores vão sentir o impacto. A isso chamamos de bens complementares. Entendido isso? Conseguiram entender? Vamos seguir. Entendi, professor. Ótimo. Aí eu vou voltar para cá, eu já falei sobre isso. Bom, eu queria... eu vou ver a hora... 3:10 está na hora que eu quero. E é assim, quando a gente começa a falar de economia, a gente falou hoje de bens, chegou até bens. O primeiro fundamento, o fundamento mais importante, depois do conceito de economia, é entendimento do que são bens. Mas para entender que são bens, a gente precisa entender duas coisas também. Quem faz com que essa economia funcione?
são os atores, os agentes, os indivíduos que compõem a economia, que são 3: consumidores, empresas ou produtores, ou firma, e o governo. O governo, a gente não vai trabalhar na primeira unidade, ele vai trabalhar na segunda. Mas ele é um agente econômico. Ele é um agente econômico. O governo, ele é um agente econômico. O consumidor é um agente econômico que tem como objetivo principal maximizar a sua satisfação. O que é maximizar a satisfação? É extrair o máximo possível de satisfação. O que é uma satisfação de um cliente? É o preço baixo, uma boa qualidade. É um iPhone 12 baratinho. Só que não. Tá? O outro caso é a firma, que tem por objetivo maximizar o seu lucro. O que é maximizar o lucro? É vender o mais caro possível com um custo mais baixo possível. Entenderam os dois objetivos dos agentes? Todo mundo entendeu? Eu quero partir daí. Pronto. Se a gente entendeu que eu tenho um agente consumidor e um agente produtor, vendedor, eu tenho uma contradição absurda aí. De um lado do ringue, eu tenho um indivíduo consumidor que quer apenas, romanticamente, comprar barato, um produto de qualidade. Do outro lado, nós temos a firma, a empresa, o produtor, o vendedor, que quer vender o mais caro que seja possível, gastando o mínimo possível. Percebam que eles não vão nem conversar, eles nem dialogar, eles vão. Essa é a primeira contradição, a segunda contradição da economia. A primeira é aquela do indivíduo e os recursos, a segunda é consumidor e firma. Mas é a mesma contradição, porque o indivíduo quer a maximização de satisfação porque ele tem necessidades ilimitadas. A firma quer maximizar seu lucro porque ela tem recursos escassos. Quanto mais escasso, quando eu falo escasso, é tecnologia demais. Por que o iPhone é caro? Alguém tem noção de que por que o iPhone é caro daquele jeito? Porque ele tem uma tecnologia exclusiva, não tem uma parecida. Enquanto os Androids, eles melhoram tudo, o aparelho Samsung, LG, Motorola, Xiaomi, qualquer outro. Mas o sistema que faz a alma dele é um enlatado, aquele que você compra no supermercado, que é o Android. O iPhone não, ele entregou o pacote completo exclusivo. É por isso que chama-se escassez. E é caro por isso. Então você tem dois indivíduos que estão brigando pelo cliente, mas aí vai dar ruim para alguém. Né? Essa condição que eu quero que vocês entendam, o governo depois a gente discute, é o que vai permear a nossa avaliação a partir de agora. Tá? Então, o entendimento que a gente tem é a primeira contradição. Tá certo, Matheus. A primeira contradição Segunda contradição é que o consumidor quer maximizar a satisfação e que a firma, o empresário, a empresa, quer maximizar o lucro. Então, as duas coisas não se conversam. O que é que eles negociam? Bens. Então, eu já entendi o que são bens, quais são os agentes econômicos, que são consumidor e firma, ou empresário, empresa, produtor, enfim, aquele que vende. E na próxima aula a gente vai discutir exatamente isso aqui, ó. A demanda e a oferta, tá? A gente vai discutir o que é, só para a gente simplificar. Demanda é a procura do produto, do bem. Oferta é a exposição do bem. Quem demanda é exclusivamente o consumidor, quem oferta é exclusivamente a firma. Então, você tem duas situações muito distintas que a gente vai discutir muito, que é mais um fundamento econômico para nós discutirmos. Outra coisa que eu quero falar para vocês para a gente finalizar a aula de hoje, e eu vou falar sobre a atividade que vai vir logo em seguida. Para vocês já ouviram falar da lei de oferta e demanda? Eu já, na escola.
Sim. É verdade. É a lei que quanto mais tem um objeto, o valor diminui. E quanto menos tem um objeto, mais o valor aumenta. Adorei, Vinícius, mas ela não existe. Não existe a lei de oferta e demanda. Chocante, né? Agora sim, eu vou abrir a câmera para dizer para vocês o que existe. Foi tudo fake news. Tudo fake news, ó. Cheio de fogos. Existe a lei de demanda e existe a lei de oferta. São duas leis e não uma só. Entendido? Muito bem. Falou, gordinho barbudo. Olha só. A lei de demanda, eu estou discutindo com o consumidor em relação ao consumo do bem. Então, preço sobe, demanda cai. Preço cai, demanda sobe. Essa é a lei de demanda. Vamos para cá. Lei de oferta. Estou falando do empresário, do vendedor, do produtor. Preço sobe. Oba! Vou ganhar mais dinheiro. Oferta sobe. Vou botar mais produto para vender. Preço cai. Opa, vou não entrar nessa não. Eu vou ofertar menos produto. Oferta também cai. Essa é a lei de oferta e a lei de demanda. Entendido, gente? Entendi. Deixa eu ver se a atividade de vocês já abriu. Entendi, professor. Que bom. O que vocês acharam da aula de hoje? Chegou uma atividade, professor. Oh, foi na hora exata, tá vendo? A atividade na hora exata. Vocês têm... Deixa eu ver se é... Eu deixei até vocês fazerem até 16 horas. Vocês têm aula depois, né? É rapidinho, vocês fazem 5 minutos. Então, a chamada de vocês é essa. É vocês fazerem uma resposta de umas atividades e responder uma coisinha rápida. E eu vou aqui liberar para as pessoas que estão entrando sem um e-mail institucional. Hoje eu vou liberar, porque senão vai ficar sem chamada. Tá? Eu vou liberar aqui para vocês. Aí, no caso, é só para responder o formulário, né? Do Google. É um formulário, uma de marcar e outra de uma respostinha curta. Essa é a chamada e a atividade. Talvez essa não é pontuável. Ainda não, mas de repente acontece. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Ótimo, professor. Boa. Foi ótimo. Deixa eu desgravar aqui. Pelo conteúdo que eu vi, eu digo, meu Deus, não estou entendendo nada. Ô, professor, só queria que o senhor me tirasse uma dúvida. Tiro. Ver se estava certo o que eu estou pensando que o senhor falou. Se, no caso da lei da procura e da demanda, o senhor falou que se um produto aumenta o valor, a pessoa vai procurar vender mais. E se empresário, se a lei de oferta, cai, ele vai procurar ofertar menos. Essa é a lei de oferta, viu? Você é empresário, Matheus. Você é empresário. Você está vendendo água mineral engarrafada de 1,5 litro. Você é vendedor. Aí o mercado está pagando R$3 nela. R$3. Você vai vendo que por mais R$1 o cara compra um garrafão de 20 litros. Então observe que a demanda vai cair. Não tem nada a ver com você. Você, por R$3, adorou. Eu vou comprar um estoque desgraçado de água mineral de 1,5 litro a R$3, me interessa. Eu vou comprar a R$1 e vou vender a 3, né? Assim que estão pagando. Então, quanto mais caro o produto for, o empresário vai se interessar em vender mais, porque ele quer lucro. Mas, na verdade, a água passou a R$1,50. Baixou o preço de uma forma que você não está preparado. Então, por um preço baixo, você vai dizer, por 50 centavos de apurado, eu não vou pagar meus custos, não. Eu não vou nem comprar mais estoque. Vou vender o que tem aqui e acabou-se. Eu vou sair do mercado. Entendeu agora? Mas eu vou voltar nisso, viu? Não se preocupe, não. Foi só para fechar o ciclo do primeiro fundamento que eu quis passar para vocês. Deixa eu só desgravar aqui.